tenho falado aí da fase, né, dos processos que levam a gente a conquistar o emprego que a gente está buscando, e existem alguns comportamentos que a gente às vezes nem percebe que a gente tem, que pode ajudar ou atrapalhar a gente na busca desse emprego, né? Então, hoje é sobre isso que eu vou falar para vocês, tá? Então, antes da gente começar, eu vou me apresentar. Eu sou Cíntia Guiar, sou gestora de recursos humanos, analista comportamental e coach. E hoje é exatamente sobre a parte dos comportamentos que eu vou falar para vocês, tá? O que é isso, Cíntia? O que é comportamento? O que é um perfil comportamental? O porquê que isso é importante, tá? Primeiro, o perfil comportamental, ele é estudado através de movimentos, né, da nossa linguagem que não é falada, dos nossos comportamentos que não são conscientes e que a gente muitas vezes não sabe por que a gente faz. Vamos lá. Por que algumas pessoas agem como agem? Por que algumas pessoas são como são? Por que tem pessoas que são extrovertidas, são animadas, são falantes, e outras são mais diretas, não sai atropelando todo mundo, outras são muito calmas, falam só com o olhar, aquelas tem aquelas também que são as de colocar o pano quente, que não é de falar muito, que é animada, mas mais discreta, mais na dela. Por que será que as pessoas são dessa forma? Porque nós somos comportamentos. Antes da gente nos apresentar, muitas vezes as pessoas já percebem como é o nosso jeito, como é a nossa forma, antes mesmo da gente falar, né? Então, assim, o que fala antes da gente é o nosso comportamento. Nossa, mas que coisa chata. Então, quer dizer que as pessoas ficam avaliando a gente, ficam prestando atenção como que a gente é. Não, não é que as pessoas fazem isso de forma consciente, as pessoas fazem isso de forma inconsciente. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito enérgica, então muitas vezes quando as pessoas me veem, elas falam assim, você é enérgica, né? Então, assim, ela não fez isso de forma consciente, ela não entende que pode ser muita gente vai falar que é um julgamento, né? Mas eu não encaro como julgamento, é uma observação, e que não fui nem eu e nem você que criou. Nós temos o padrão já de olhar para as outras pessoas e modelar essa pessoa, a gente já avalia essa pessoa, isso é natural, da mesma forma quando a gente olha para uma pessoa e a gente na nossa cabeça acha se ela, no nosso ponto de vista, se ela é bonita, se ela não é, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente presta atenção sem antes mesmo a gente querer prestar atenção. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre esses comportamentos, tá? Por que nós agimos como agimos? Antes de eu falar sobre os comportamentos, vocês vão perceber, nossa, eu pareço tanto isso, nossa, mas eu pareço isso também. O que acontece? Nós somos comportamentos, então nós não somos uma coisa só. O que pode acontecer é que hoje um desses comportamentos pode estar mais latente, mais evidente, e os outros comportamentos dos outros perfis não pode estar tão latente, tão evidente assim. E aí a gente fica um pouco confuso, tá? Mas eu tô aonde que eu sou, onde que eu não sou, por que eu tenho desse comportamento? Quando você tem um comportamento que é maior do que os outros, não quer dizer que você não tenha os outros. No final, eu conto pra você, tá? Qual é o meu perfil, se vocês já descobrirem, né? Vamos lá. O dominante, o perfil que é dominante, eu vou ler, porque senão eu falo demais, tá? E aí vai ficar ruim pra vocês. O perfil dominante, ele é independente, ele é enérgico, ele é direto, ele é autoconfiante, ele é muito focado, assim, no resultado, entende? Qual que é o ambiente profissional desse perfil? O que ele precisa, né? Para poder trabalhar bem? Ele precisa de um ambiente dinâmico, funcional e desafiador. Ele é um profissional que ele tem que estar sempre buscando coisas novas, geralmente ele está criando muito, ele encara desafios, ele vai indo, entendeu? Ele geralmente é o perfil que abre a barraquinha de cachorro-quente no final do dia, no outro dia ele já está vendendo panela na esquina, ele não fica muito tempo aguardando as coisas surgirem na vida dele, não, tá? Qual é a forma que esse perfil busca emprego, tá? Ele é bem independente, como eu disse, ele vai fazendo. Ele não fica guardando muito nada
E ele vai fazendo, ele é bem independente. Qual é o perigo desse perfil na hora que ele busca emprego? Como ele não tem muito planejamento e ele não tem foco, né? Não é que ele não tem foco, é porque ele acaba pensando no resultado, então ele não tem planejamento ao longo dessa busca. Então isso pode atrapalhar um pouco ele, porque ele não se planeja para buscar esse trabalho da forma que pode funcionar melhor, tá? Então, esse é o dominante, viu? É o D de Deus, né? Então, a gente brinca muito que ele é o D de Deus. Qual é? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do influente, tá? O influente é aquela pessoa dos amigos, né? Eles são persuasivos, eles são comunicativos, eles são bem relacionados. O foco das pessoas que são influentes é muito nas pessoas, tá? Ele raramente vai se envolver em alguma coisa onde ele tem que magoar alguém. Se alguém parar de falar com ele, ele vai ficar, ai, porque fulano tá falando comigo? Então ele vai ficar sentido por isso, entendeu? Qual é o ambiente profissional do influente? Qual é o lugar que ele precisa estar bem para poder ter um bom trabalho? Um ambiente interativo, ele precisa de liberdade e flexível. Tem que ser um ambiente onde ele possa tá entrando, falando com as pessoas, entendeu? Ele não tem como muito ficar ali parado num ambiente onde ele não vai poder se envolver, se relacionar com outras pessoas. Geralmente aqueles ambientes. Por isso que hoje em dia, nas empresas, tiraram as baias, tá? Para o influente, isso é maravilhoso, né? E também pode não ser. Agora, para as pessoas que não, fica um pouco complicado, porque ela prefere estar ali no quadradinho, né? Qual é a forma que o influente busca emprego? Ele busca através de contatos, ele conhece muita gente, então o negócio dele é network. Ele gosta muito de estar se apresentando, se mostrando, ele está sempre em atividades onde tem muita gente em volta. Então essa é a forma dele buscar emprego. Qual é o perigo disso? Como ele gosta muito de novidade, ele pode estar sempre trocando o objetivo dele. E aí, como ele tem muita facilidade em achar emprego, ele não tem dificuldade. A dificuldade dele é saber realmente o que ele quer. Porque geralmente ele vai ali conduzindo as coisas da forma mais tranquila que puder se envolver, entendeu? Ele é muito relacionado, então ele não gosta de magoar, ele quer ter as pessoas por perto, então geralmente ele não vai resolver, ele não vai decidir, tá? Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do estável. O estável, ele é prestativo, ele é compreensivo, ele é equilibrado, são bons ouvintes. Geralmente é a pessoa que é o deixa disso, aquela pessoa na empresa que ela tá sempre colocando panos quentes, ela não se envolve em conversa, ou quando alguém vem falar alguma coisa com ela, ai, calma, tenha paciência, a pessoa é assim mesmo, você tem que entender ela. Então é uma pessoa bem ali calma, tranquila, apaziguadora, tá? Qual é qual é o ambiente favorável para esse profissional, né? Tem que ser um ambiente harmonioso, pacífico, organizado. Ele gosta muito de organização. Qual é a forma que o estável busca emprego? Qual é a forma que ele busca emprego? Ele faz planejamento, ele é bem planejado, ele gosta de informações, ele gosta de colocar isso no papel, ele gosta de ver, ele faz um currículo bem elaborado, ele vai fazer o currículo bem elaborado, ele vai prestar bastante atenção. Só que esse perfil, raramente, ele é um perfil que corre riscos. Ele não corre riscos. Então, assim, ele só vai procurar um emprego se ele, vamos supor que ele já esteja trabalhando, ele nunca vai pedir demissão se não tiver aquele comportamento que tá ali, que ele não gosta, mesmo que não esteja do jeito que ele gosta, raramente ele vai pedir demissão, ele vai continuar trabalhando e ele só vai sair quando ele tiver uma outra oportunidade no mercado. Ele não corre a risco, ele tem que ter um outro trabalho em vista, entendeu? Qual é o perigo do comportamento dele? Ele só vai fazer qualquer coisa se tiver alguém junto com ele. Ele precisa de gente perto. Ele não consegue partir para ação sozinho. Ele precisa de aprovação do outro. Alguém tem que estar falando para ele assim, não, tá bom. Isso aí tá legal. Pode ir que tá bom. E aí, como ele fica muito aguardando a aprovação do outro, isso pode atrapalhar ele na hora de sair, de partir para ação, entendeu?
Ele também é focado muito em pessoas, em relacionamentos, em ambientes organizados. O analítico, né? O analítico, o perfil dele ele é lógico, ele é racional, ele é discreto, ele é cauteloso e preciso. Qual é o ambiente profissional do perfil analítico? Um ambiente reservado, um local onde ele pode ter concentração, como eu disse, as baias para ele é o melhor ambiente que ele pode estar. Ele vai gostar muito de trabalhar numa empresa onde ele vai ter um cantinho dele, onde ele possa se concentrar, onde ele não vai ser interrompido. Então, esse é o ambiente ideal para quem é o analítico. Qual a forma que o analítico busca emprego? Ele é a pessoa que vai estar sempre pesquisando as empresas, os sites, as vagas. Ele vai fazer tudo o que for preciso para poder ter certeza que aquela oportunidade é a melhor oportunidade para ele. Ele é bem específico, ele é bem lógico, ele precisa de informações claras, objetivas, ele vai levar muito em consideração quais são os ganhos que ele tem com essa vaga. Ele é exatamente o perfil que todo mundo teria que ter para buscar uma vaga. A diferença dele é que ele fica aí. Entendeu? Então, qual é o perigo dele? Ele é muito perfeccionista. Ele vai fazer o currículo várias vezes, ele vai fazer a mensagem do e-mail várias vezes, ele vai achar que não tá bom, ele vai pegar e vai mexer de novo, e vai achar que tem que mudar alguma coisa, e com isso ele não faz. Ele fica muito estagnado, ele fica ali naquele mundo dele, por quê? Porque ele acha que tá sempre precisando melhorar alguma coisa, e aí ele não vai. Então, o perigo do analítico é ficar no mundo dele e não conseguir oportunidades no mercado por isso. É um excelente profissional dentro das empresas, mas geralmente eles são indicados, né? Ele vem porque o amigo indicou, ou pelo aquele processo seletivo onde não precisa ter muito contato, e aí ele se destaca quando a gente já desenha um perfil que precisa estar mexendo ali com o sistema, com a parte mais de organização, né? Com a parte mais cabeça do negócio, né? Então, esses são os perfis comportamentais, tá? Que eu disse pra vocês, que eu falei aqui pra vocês. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque que é importante vocês saberem disso, tá? Para ajudá-los a entender quando vocês vão procurar um emprego e muitas vezes você fala assim, mas esse emprego não é para mim, mas essa vaga não é para mim. Realmente pode não ser, por quê? Porque você tem um perfil que precisa de um ambiente diferente daquilo que você está procurando. Por isso que o autoconhecimento, ele é necessário. Porque quando eu sei o que é bom para mim, o que eu gosto, o que me faz bem, vai me ajudar muito mais na hora de encontrar esse emprego e mais do que encontrar um emprego, é poder manter esse emprego. Porque muitas vezes, muitos desses perfis aqui, e da maioria das pessoas que estão dentro das empresas, elas têm uma dificuldade muito grande em manter o emprego. E muita gente não acha merecedora nem de escolher esse trabalho, tá? Nem de estar encontrando um trabalho que realmente ela mereça. Não escolhe o salário, a pessoa coloca na mão dos outros. Quanto você quer ganhar? Não sei, quanto você acha que eu mereço? Então é muito importante a gente perceber quem a gente é, aonde a gente está, como que a gente funciona para poder ajudar a gente nessa caminhada. Então, não existe aqui desses perfis nenhum deles que seja melhor ou pior do que o outro. O que a gente precisa levar em consideração é para qual área algum desses perfis são melhores. Qual é o ambiente, qual é o tipo de função de trabalho que algum desses perfis vai ficar melhor. A gente vai poder usar melhor as forças desse perfil, porque como todas as pessoas, os perfis nós temos as nossas forças. O que quer dizer isso? São comportamentos que eu vou usar sem me fazer mal, que vai ser muito fácil para mim. Por exemplo, eu vou contar para vocês o meu agora. O meu é dominante. Então, para uma pessoa que é dominante, é muito fácil ela pegar e ir lá e fazer. E aí, muitas vezes, a pessoa pode achar, nossa, eu não tenho coragem. Por quê? Porque pra mim não dói. Agora, para uma pessoa que geralmente é uma pessoa estável, né? Pra ela é mais difícil. Pra ela é muito mais difícil. Por quê? Porque ela precisa de segurança. Ela precisa de planejar. Ela precisa de fazer isso de forma devagar. Então, ela não vai correr risco mesmo. E tá tudo bem. Entendeu? Mas o que ela tem de melhor que o
do que a pessoa que é o dominante. Ela tem a questão do planejamento. Ela planeja muito melhor do que o dominante. Então, todos os perfis, ele tem os pontos positivos e ele tem os pontos que precisam de desenvolver. E por isso é importante você conhecer qual o seu perfil e como esse perfil trabalha, como ele atua, tanto na busca da vaga, tanto quanto para manter o emprego. E dentro das empresas, cada vez mais, esse tipo de comportamento é avaliado, que é aquilo que a gente chama de soft skills e os hard skills, que precisa estar alinhado com o fit cultural da pessoa, com o ambiente onde você vai trabalhar. Então, tem muitos, por exemplo, as áreas comerciais, né? Quem são os profissionais que estão nas áreas comerciais, ali na linha de frente de atendimento com o cliente? São as pessoas dominantes, são as pessoas influentes. Ah, precisa ter alguém ali da parte estável? Claro que tem que ter. Claro que tem que ter. Nós vamos caber em todos os ambientes. Precisa ter um analítico? Óbvio que tem que ter. É por isso que não existe certo e errado. As empresas precisam mesclar esses comportamentos, tá? E equilibrar. O ideal, quando a gente conhece, é que a gente vai ter um equilíbrio disso. Quando a gente sabe o que a gente precisa melhorar, fica muito mais fácil. Então, não tem problema nenhum você ter fraqueza, não tem problema nenhum você ter ponto de melhoria. A diferença é quando você conhece eles e consegue atuar em cima dessa melhoria. Então, é por isso que é importante saber sobre comportamento, tá? Se alguém quiser entender, conhecer melhor o seu perfil, pode me chamar no direct. Tem o meu contato lá no meu feed, tá? Tem o meu contato lá, o meu telefone direto. E aí vocês podem falar comigo. E eu vou te explicar mais como faz para você conhecer o seu perfil comportamental e entender como que você funciona, tá? E aí, como eu falei para vocês, não se apeguem a um único modelo, tá? Nós somos o DISC. Ninguém é uma coisa só, tá? Não fique com essa ilusão de que você vai ser ou só dominante, ou só influente, ou só analítico, ou só estável. Nós somos todos eles. A diferença é que nós podemos estar nesse momento com algum deles em destaque. E tem alguns perfis que são perfis irmãos. Você nunca vai ser uma coisa só, tá? É muito comum, é mais comum, inclusive, as pessoas serem perfis irmãos. Eu sou um perfil irmão, o meu é influente, o meu às vezes dá influente, dominante, dominante, influente ou só dominante, tá? Depende muito do momento que eu tô. E aí, quais os perfis qual é o deles que eu preciso desenvolver? O meu analítico. O meu analítico sempre é o que dá menor. Agora, se eu for fazer hoje, pode ser que ele já esteja mais equilibrado. Entendeu? Ontem eu fui fazer ontem mesmo, domingo, tá, gente? Eu fiz um perfil comportamental para uma pessoa que ela pediu muito, que ela precisava para hoje de manhã. E aí eu fiz ontem. Nossa, que perfil equilibrado. Equilibradíssimo. Eu raramente pego um perfil tão equilibrado. E o dela estava muito equilibrado. Como que a gente sabe que ele está equilibrado? Se a gente tem 100, se eles estiverem tudo próximo entre 24, 27, ele é um perfil equilibrado. Por quê? O que a gente considera? Aqueles que dão acima de 25%. E aí a gente considera que ele está em destaque, tá? Mas bastante equilibrado. E é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre comportamentos, tá? Como que isso pode te ajudar e como que você precisa desenvolver aquilo que tá faltando, me chamem lá no direct que eu vou trazer mais informações para vocês. Eu vou trazer também um tema que é muito legal para dentro do ambiente de trabalho, que são as âncoras, tá? As âncoras de carreira. Qual é a nossa âncora? O que é âncora? Aquilo que a gente se apega, né? Para poder levar a gente para onde a gente quer. E é importante a gente saber qual é essa âncora. Por quê? Porque quando eu não sei aonde eu quero chegar, parece clichê, mas não é. É importante a gente saber para onde a gente quer ir, tá? Então eu vou trazer esse tema para vocês também. Amanhã eu vou estar fazendo live, eu ainda vou confirmar se eu vou estar de manhã e à noite, porque à noite eu vou ter uma convidada. Ela é gestora, ela está contratando e ela vai contar para nós quais são os desafios dessa época agora, da contratação dela, o que ela está buscando no profissional, na visão dela, tá? Então amanhã nós vamos ter uma convidada. Eu vou estar com ela à noite, então é importante que vocês fiquem de olho nas minhas redes sociais para aguardar o horário, tá? Que eu vou estar com ela. Então eu acho que eu vou vir só à noite, não venho amanhã de manhã. E fica aí o meu muito obrigada, uma segunda de muita sorte para vocês, que vocês encontrem o emprego de vocês hoje, tá? E me sigam lá nas minhas redes sociais, me olhem no YouTube e também tem o meu canal que tá lá no Telegram.
Gente, muito obrigada por quem passou por aqui. Eu vi várias carinhas aí de pessoas que eu conheço, tá? Que já foram meus colegas de trabalho. Alguns mentorados também passaram por aqui, que eu vi também. E algumas pessoas que estão sempre aqui, que eu vejo todo dia aqui. Muita gratidão por cada um de vocês. Eu fico muito feliz de saber que vocês estão gostando dos temas, tá? Obrigada pelas mensagens no direct, pelas perguntas. E vamos que vamos. Vai dar tudo certo e a gente vai conseguir sair da fila do desemprego. Gente, tchau e até amanhã.